Olá, meus queridos, bem-vindos ao Histórias, mais um podcast. Eu sou João Victor Silvério e esta é minha colega Olga Cruz, nosso podcast que teve iniciativa a partir da Bolsa PUB, do canal oficial do Departamento de História, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e o professor Gustavo Veloso. Aqui nós buscamos conversar com professores aposentados do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Hoje estamos com a professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Ciência Política. Eita, pulei alguma coisa. Mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, bacharel licenciada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Ciência Política pela PUC de São Paulo também. Em 1997, a Leila ofereceu pela primeira vez em São Paulo cursos de História Contemporânea da África na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC e no curso de Relações Internacionais da PUC. No ano seguinte, ela prestou concurso para ministrar a disciplina de História da África no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, tanto para o curso de graduação como para o de pós-graduação em História Social. Em 1982. Eu vi que acabou a luz. Então, eu tava tipo, ué, é feito? Só me contar, da parte que você errou, que você chamou ela de doutora e ela é mestre. Eu pulei uma linha inteira. Só da Olga, da parte que você errou, doutor. Posso começar no início, né? É a segunda linha, já errei. Hoje estamos com a professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e doutora em Ciência Política pela PUC de São Paulo também. Em 1997, ela ofereceu, pela primeira vez em São Paulo, cursos de História Contemporânea da África na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC e no curso de Relações Internacionais da PUC. No ano seguinte, prestou concurso para ministrar a disciplina de História da África no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tanto para o curso de graduação como para o pós-graduação em História Social. De 1982 a 1992, foi consultora sênior de projetos desenvolvidos com os governos dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, com a formação com módulos no Brasil e na África. Publicou livros como Os Filhos da Terra do Sol, A Formação do Estado-nação em Cabo Verde, e o seu livro, que é o mais clássico de todos, A África na Sala de Aula, Visita à História Contemporânea. É com muito prazer que hoje a gente recebe... Olga, eu posso dizer que eu estou um pouco nervoso hoje, porque ela, assim, talvez seja a professora que eu mais queria que estivesse aqui. É com muito prazer que hoje nós recebemos a professora Leila Hernandes. É um prazer, professora, que você esteja aqui conosco. O prazer é todo meu e a alegria é muito grande, né? É muito bom estar aqui com vocês e falando de uma coisa que eu gosto muito, que é o meu trabalho em História da África. Vamos lá? Vamos começar. Então, professora, nós sabemos que a senhora cursou a graduação na PUC. Sim. E fez mestrado na USP. Uma faculdade particular e uma faculdade pública. Como que você pode dizer como que foi esse tempo de graduação para a senhora em 2 faculdades distintas e quais foram os desafios que a senhora enfrentou durante esse período, tanto numa faculdade particular quanto numa faculdade pública? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que tem, na verdade, dois tempos para a gente considerar. O primeiro deles é que eu entrei na faculdade em 1968.
E, portanto, é um ano praticamente paradigmático para nós todos que lutávamos e ainda lutamos contra qualquer ditadura ou ameaça de, né? Então, e aqui era um ano, né? Em 68 era um ano de exceção, era um ano de uma ditadura forte, né? Eu entrei na PUC por insistência muito grande dos meus pais, que morriam de medo que eu viesse para a USP por conta dos movimentos que estavam existindo contra a ditadura e da violência que a ditadura exercia, violência descabida que era exercida em relação a estudantes, sobretudo, professores também. Bom, então eu fui fazer PUC, na época eu não tinha condições de pagar PUC, e acabou por uma das professoras, a professora Carmen Junqueira, me ofereceu uma bolsa e falou com o diretor nesse mesmo sentido, e o diretor disse que tudo bem, que se eu tivesse sempre uma média que fosse entre 9 e 10 geral, que a bolsa era minha. E eu fui bolsista pelos 4 anos que fiz a PUC. Na verdade, nesse tempo, eu também comecei a trabalhar como monitora da professora Carmen Junqueira. E trabalhei com ela e com o professor Edgar também, de Assis Carvalho, mas sobretudo foi com a professora Carmen, uma mulher absolutamente extraordinária e uma antropóloga que já à época dava textos que hoje passaram a ser tão importantes para a história da África, e que eu já li com ela na época, né, da antropologia que acabava sendo criticada como filha do imperialismo, enfim. E tudo isso foram coisas que eu aprendi na monitoria com ela, né? A primeira vez que eu li Jorge Balandier, Sociologia da África Negra, foi com ela também. E foi a convite dela que eu fui apresentar esta aula para os alunos da turma da tarde sobre o Balandier. Então, na verdade, eu fiquei com ela os 4, não foram bem 4, porque esta bolsa começou a valer e vigorar no segundo ano de faculdade, então em 1969. E na verdade, de 69 até 71, eu trabalhei como monitora dela. E ela achava que o meu talento era um talento que devia ser orientado para a USP, e mais especificamente para o professor Francisco Verfort. Então, eu vim para a USP, prestei exame para fazer o mestrado com o professor Verfort. Eu passei o meu mestrado, eu devo a ele. Foi um mestrado importante por várias razões. Primeiro, pela forma solidária e respeitosa dele em relação a uma aluna como eu, que não sabia várias coisas daquilo que ele mais trabalhava, que tinha um corte político muito claro, né? O meu era político, claro, sempre há leitura política nos textos de antropologia, sobretudo de etnografia, etnologia, mas não era política propriamente, né? Não eram textos de ciência política, vamos dizer assim, né? Específicos. Eu passei, e então com ele eu aprendi essas coisas, ou seja, está sempre aberto para os alunos, aquela conversa clara, né, que a gente gosta tanto de ter e que às vezes é tão difícil conseguir, pelo menos com os professores que a gente mais gosta, mais gostaria de ouvir. Então, o Verfort era um excelente professor, mas era um excelente pesquisador. Então, veja que isso já era um desafio na época, que existiam oposições, pares de oposições que eram feitos, binômios, portanto, coisa ultrapassada, eurocêntrica, mas binômios que eram feitos daqueles que eram professores e aqueles que eram pesquisadores. Era uma forma de você, às vezes, de você afastar, né, quem estava dando trabalho. Então, você diz, mas ele não faz, ele só fica com os alunos. Não é verdade, né? Ele era um excelente professor, os textos dele são clássicos até os dias atuais, e naquela época, inclusive, eu guardo na memória a fundação do PT e a fundação do SEDEC. O SEDEC era o Centro de Estudos Contemporâneos, então com o professor Verfort, a professora Mariana Chauí, com o professor Paulo Sérgio Pinheiro,
E, enfim, é um privilégio muito grande que eu tive, muito grande mesmo, de estar próximo deles e fazer seminários com eles. Inclusive, uma parte do meu mestrado, que dizia respeito ao movimento integralista, e que foi pauta de discussão, e depois de um texto maravilhoso que a professora Marina Chauí fez sobre essa razão integralista. Então, a vinda para cá foi uma vinda política na época, ou seja, para chegar mais próximo de professores que politicamente eram mais ativistas em relação à ditadura, né? E também para estudar aquilo que a professora Carmen percebeu que, se eu tivesse algum talento, vamos dizer assim, o melhor seria eu vir para cá e trabalhar com o VFOR. E realmente foi o melhor. Né? Uau! Entre outras coisas, o VFOR me conduziu a uma série de entrevistas com o professor Caio Prado Júnior. E eu só fiz o meu mestrado graças ao professor Caio Prado Júnior. Na época ele estava preso em prisão domiciliar, e então eu fui várias vezes à casa dele, ele muito receoso de quem eu pudesse ser, então ele me recebia no jardim lá fora, mas aos poucos, quando eu vi, eu já estava dentro da biblioteca. Então, né? E foi dentro da biblioteca que ele subiu um pé direito altíssimo, e ele subiu na escada e disse: vou pegar um material para você. E jogava lá de cima o material do Maria Zélia, que era um presídio e onde tinham os manuscritos de quem ficou preso por conta da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, e que tinha, portanto, o que cada um tinha feito, e como se manifestava a época, etc., em manuscritos. E ele começou a jogar para o chão e dizia: pega, mas se divertindo muito. Se divertindo. Não, ele se divertiu muito com isso. Porque ele jogava e as baratas vinham junto. E realmente, né, não dava. Então ele se divertiu muito com isso, com a questão das baratas. Bom, eu agradeci muito o professor, achei, enfim, uma forma generosíssima de acreditar numa pessoa que estava fazendo mestrado, né? E ele disse: não, eu forneci o mesmo material para o Levine, Robert Levine, que era um... Então, não tem por que não fornecer para você. Né? Os dois têm esse mesmo material. E foi com as conversas com o professor Caio Prado Júnior que eu aprendi muito de história do Brasil mesmo, né? Porque ele gostava muito de conversar, de contar, enfim, como ele via, né? Como ele analisava, enfim, era o pensamento dele acerca de vários temas, né? Entre outros, da questão do tema da Revolução mesmo. Então, era fascinante ouvir, era fascinante. Eu aprendi muito e tive uma honra enorme dele ter vindo assistir a minha defesa de mestrado, né? O professor Caio Prado Júnior tinha uma tristeza muito grande em relação ao departamento de História e tinha se ausentado e nunca mais tinha vindo à USP. E ele abre essa sessão para assistir a minha defesa de mestrado, que foi feita tendo na banca o professor Paulo Sérgio Pinheiro, o professor Leôncio Martins Rodrigues e, evidentemente, o VFOR, que era meu orientador. Então, a pergunta que vocês fazem, e, aliás, muito bem formulada, né, e que eu poderia considerar, inclusive, um problema histórico, é como eram duas faculdades que, aparentemente, não são completamente diferentes, né? Bom, esse curso de Ciências Sociais na PUC era o primeiro ano que estava sendo feito. Então, na parte da manhã. Então, tinham professores da USP que estavam dando aula lá. Era o caso de uma professora fantástica, maravilhosa, com quem lia um pouco de Hegel e Marx, que era a professora Otília Arantes. E, enfim, que mais, né? E, bom, enfim, e com outros professores, eu não me lembro, professor de História, que era maravilhoso também, e que deu aula no departamento, se eu me lembrar, depois eu volto a ele, realmente. Portanto, eles estavam dando aula lá e deram muita força para eu vir para cá. Já desde o primeiro ano, a professora Otília é uma delas, que dizia: você não é uma aluna para estar aqui, você é uma aluna para estar lá. E, enfim,
por várias circunstâncias, aí realmente de ordem pessoal, eu trabalhava já na época, eu me formei, eu era virtuoso em piano e eu realmente me sustentava dando aula de piano e de história da música. E já estava tudo muito concatenado com o horário que eu tinha na PUC, enfim, não dava para desmontar tudo isso porque eu precisava trabalhar, precisava ganhar. Senão eu teria vindo muito antes para cá, né? E agora, em termos da atividade política, na época, eu acho que a atividade política em si, frente à ditadura, contra a ditadura, foi maior na PUC do que aqui, não é? Lá a atividade era muito grande, a perseguição também. Não foram poucas as vezes que eu vi colegas meus sendo presos, passando por mim para ir para a prisão e a gente não podia fazer nada, né? E uma violência grande, estudante grávida sendo presa, aquelas coisas realmente horríveis. A professora Carmen foi presa, o professor Edgar foi preso. Ou seja, portanto, esses desafios, eu não sei comparar intelectualmente porque eu não fiz a graduação aqui, né? Mas, em termos de atividade política, né, de prática política, eu acho que, na época, eu aprendi e ganhei mais fazendo a PUC, né? Depois, claro, o episódio do mestrado foi absolutamente maravilhoso, como eu contei para vocês. Então, professora, você estava pesquisando ISEB e aí você acabou em História da África. Como que você escolheu a sua área? Como é que você escolheu mudar tanto de área? Então, deixa eu contar como é que foi. Depois que eu terminei o mestrado, comecei a trabalhar com uma hipótese que foi uma hipótese que eu desenvolvi de uma forma muito pouco convincente para mim mesma no mestrado. Então, eu resolvi retomar essa hipótese, só que numa outra conjuntura histórica, que era, então, a conjuntura histórica do ISEB. Portanto, o tema do nacionalismo estaria presente e resguardado. E foi isso que eu fiz. Comecei a trabalhar com o ISEB. Eu não fui orientanda do professor Francisco Villefort, que estava aqui na USP com um número excessivamente grande de alunos, ele tinha mais de 20 orientandos, e, portanto, voltei para a PUC, aliás, recebi um convite quase que imediato da professora Carmen Junqueira para voltar para a PUC, com bolsa, para fazer o doutorado. Então, eu voltei para a PUC e continuei a desenvolver o tema que eu tinha me proposto, que era sobre o ISEB. Bom, ocorre que no meio desse caminho, né, uma associação sueca estava procurando parceiros que falassem a língua portuguesa para dar alguns cursos de formação de formadores para pessoas que fossem escolhidas, aliás, a dedo, para fazerem, portanto, esse curso, que era um curso, sim, de administração, estrito sensu, mas que tinha um módulo especial que era sociedade, Estado e cultura. Bom, então, nessa procura, eles chegaram aos funcionários que fizeram um trabalho muito bonito junto à Nicarágua, nos velhos tempos da Nicarágua, vamos deixar bem claro isso, né? E, portanto, ficaram encantados com aquilo que foi apresentado lá. E resolveram pedir à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo conversas, tratativas, para poder pensar alguma coisa semelhante, para poder conversar, então, com as elites dirigentes dos governos dos 5 países de língua oficial portuguesa, né? Então, neste encaminhamento, quer dizer, enquanto isso se encaminhava, eu recebi, quer dizer, paralelamente, né, eu recebi um convite para para ser diretora acadêmica da Escola de Sociologia e Política, na sequência da vaga deixada pelo professor Gabriel Cohn. Eu assisti o desafio, isso implicava numa mudança curricular,
E fui trabalhar, então, algumas horas me dedicando a esse tema. Enquanto isso, as tratativas com o governo, com os governos africanos continuavam. Meu marido trabalhava na fundação. E eles solicitaram uma viagem do meu marido, Adão Hernandes Filho, para que fosse para Cabo Verde tratar com o professor Renato Cardoso, que coordenava esse grupo dos 5 para este tema, para ver da possibilidade e também se isso seria compatível com o que as elites africanas pretendiam para os seus países, né? O tipo de conhecimento que a equipe aqui em São Paulo tinha. Bom, para isso, então, o Adão teve que ir para a África, ele insistiu demais para eu ir junto, e eu fui. Foi o meu primeiro contato com a África, em 1980, e que era, veja, fazia uns 5 anos, em média, né, que os países tinham se tornado independentes. No caso de Cabo Verde e Guiné-Bissau, eles se tornaram independentes, mas ambos, por conta do processo de unificação e do desenvolvimento da guerra de guerrilha, isso foi feito com o controle e a liderança do Partido Africano por Independência de Guiné e Cabo Verde. Portanto, era um mesmo partido com 2 lutas diferentes, não é? Isso vai gerar vários problemas. Em 1980, esse problema se agrava, essa disputa interna entre cabo-verdianos e guineenses se agrava e, portanto, há uma ruptura. Na Guiné permanece o país CV e, no caso de Cabo Verde, desculpa, gente, na Guiné permanece o Partido da Guiné e o país GC, e em Cabo Verde, então, continua esse partido com o nome de país CV e com outra configuração também. Bom, então foi exatamente nesse ano que eu conheci Cabo Verde, né? No ano dessa dissensão, ou seja, de uma disputa e de debates candentes, né? Muito, muito grandes mesmo, e que estavam muito ligados, embora não houvesse não fosse o eixo das discussões, mas estava sempre presente a ideia do modelo de desenvolvimento. Bom, voltando de lá, quer dizer, voltando de Cabo Verde, e com muita vontade, com muito interesse e realmente muito sensibilizada com o que as classes pobres viviam lá, muito sensibilizada mesmo. Eu já achei que talvez, quem sabe, se eu pudesse trabalhar em alguma coisa que colaborasse, seria bom. Mas, enfim, aqueles pensamentos, assim, né? Recebi na porta do avião um livro do José Maria Pereira Neves, agora presidente de Cabo Verde, com uma dedicatória linda, pedindo que eu não os deixasse de trabalhar junto. Bom, nós voltamos para cá e, paralelamente a isso, né, um pouquinho depois, o professor Renato Cardoso veio dar uma conferência a convite da USP, tendo o CE à frente, o Centro de Estudos Africanos, uma conferência sobre desenvolvimento. Ele tinha um texto sobre isso. E ele veio dar a conferência, uma conferência que eu não assisti, ele ficou sabendo que eu não tinha vindo, e, à noite, num jantar de confraternização, resolveu me intimar a ler o texto inteiro, eram só 20 páginas, isso era uma sexta-feira à noite, e que no sábado já ficava marcado um jantar, nós íamos discutir o texto. Bom, então, na verdade, foi o primeiro texto que eu li sobre a África, né? Foi esse texto que ele me passou dele. E eu me lembro que conversei depois com ele sobre alguns pontos que eu achava que a gente podia, talvez, ter abordado de outra forma, tal. E ele gostou muito. Eu acho que ele gostou, sobretudo, e eu falo isso com toda clareza mesmo, eu acho que ele gostou, sobretudo, da minha honestidade de dizer o que eu não tinha gostado no texto. Porque uma pessoa que é uma elite, que é um intelectual, né, que está acostumado a todo mundo dizer maravilha, maravilha, maravilha. De repente, ele percebe que tem alguns pontos ali que podem ser discutidos e percebe no outro uma pessoa disposta a discutir, é muito bom, é tudo de bom.
Quer dizer, essa coisa de não errar é um horror, é uma burrice, não é? Você tem sim nos seus temas, naquilo que você desenvolve, tem sempre áreas lacunares. E tem outras que merecem sim uma discussão séria, e outras ainda que têm que ser descartadas, estão mal feitas. É simples assim. O conhecimento só cresce desta forma, né? Bom, ele então solicitou à diretoria da fundação que me contratasse como consultora. Em primeiro lugar, por uma coisa muito pontual, que era oferecer para os alunos africanos das colônias, que de alguma forma, das metrópoles, né, que tinham sido colônias e agora países independentes, mas foram ligados a Portugal, que iam assistir essa apresentação. Eu preparei a apresentação, fiz a apresentação para esses alunos, todos eles terminando suas graduações. Cláudio Furtado, que é um líder e que dá aula, inclusive, na UFBA. Yolanda Évora, que dá aula em Portugal, no SESA, é uma pessoa importante do SESA, enfim. Esse grupo todo gostou muito da apresentação feita e houve a solicitação de que eu assumisse uma parte da consultoria de um projeto de formação de formadores que era centrado no jurídico, no administrativo, mas que tinha um módulo que era sobre Estado, Sociedade e Cultura. Bom, paralelamente a isso, eu estava na Escola de Sociologia e Política, como eu falei para vocês, e continuava desenvolvendo o meu natimorto ISEB. Bom, foi daí que eu ouvi o convite, que era para trabalhar com Cabo Verde, mas trabalhar com o quê? Com os outros países também, trabalhar com uma contradição histórica essencial para a gente discutir os países, a política e o desenvolvimento dos países, que era o fato deles continuarem com uma pauta administrativa que foi forjada pelo Salazar e depois pelo senhor que lhe sucedeu, que me foge o nome agora, essas coisas da idade são péssimas. E, enfim. Eu não lembro, eu acabei de então, portanto, isso estava preservado na administração pública, né? Mas eles queriam um Estado que fosse um Estado marxista-leninista. Então, se você abre a Constituição de todos esses países, à época, havia um artigo da Constituição dizendo que o Estado era marxista-leninista. Tá? Isso só é revogado a partir da queda do muro, né? Onde se escancara para esta nova faceta da globalização, que nada mais é do que um revestimento com bastante complexidade do imperialismo, né? E, portanto, esta foi uma questão que realmente me desafiou de verdade, né? Eu conheci um pouco de Cabo Verde. Aí me vem uma proposta que era uma proposta que desarranjava tudo que eu tinha lido para o Brasil, para trabalhar com o Brasil, né? Que propunha alguma coisa que eu visse a partir desses países, né? E numa contradição que era uma contradição, era um problema histórico, né? Isso me encantou sobremaneira, a tal ponto que eu tomei, então, a decisão de parar com os meus estudos sobre ISEB, os 2 capítulos prontos. Eu fiz 2 ou 3 artigos, o restante foi para a lata do lixo, e eu resolvi trabalhar com África, né? O professor Ottaviani me chamou para uma conversa, carinhosa, mas muito séria, dizendo se eu tinha certeza do que eu estava fazendo, né? Porque era uma área que não era estudada aqui no Brasil, não tinha aqui no CEA alguma coisa desenvolvida, né, Centros Estudos Africanos, etc., mas era um estudo muito pontual e não existia um interesse. E como eu já estava com o trabalho encaminhado de doutorado, por que eu não continuava e terminava o doutorado? Eu falei, não. Não, porque para trabalhar com África eu tenho que parar agora, porque eu tenho que estudar tudo, eu não sei nada. Absolutamente nada.
Então, para começar do zero, não dá para estudar 2, 3 coisas. Só dá para estudar uma. Eu vou estudar, então, África. E foi assim que eu comecei. Eu já estava com os créditos todos defendidos, né? Já tinha os créditos das disciplinas e resolvi então começar a minha pesquisa sobre África. Na verdade, o primeiro texto que eu li sobre África foi esse do Renato Cardoso sobre desenvolvimento, que já dava um monte de dicas de por onde eu podia começar o meu estudo. Né? Um estudo que foi sobretudo baseado em Cabo Verde, mas que tinha um pé na Guiné, porque não dava para você falar da guerra de libertação de Cabo Verde sem falar na Guiné, e da Guiné sem falar de Cabo Verde, e uma série de políticas, como as políticas unitaristas dos países de língua oficial portuguesa, eram políticas voltadas para a independência, todas elas voltadas para o mesmo objetivo. Fato que fez com que eu tivesse que mordiscar todas essas questões, né? Então foi expandindo o meu estudo autodidata, né? Mas foi expandindo o meu estudo sobre África. De tal forma, então, que eu optei de vez para trabalhar com a África e acabei consultora desse projeto de formação de formadores. Eu fiquei a pessoa responsável pela área de Sociedade, Estado e Cultura, porque já era uma pessoa com quem o professor Renato Cardoso trabalhava. Ele foi assassinado e os alunos todos me elegeram como a pessoa que ficaria no lugar dessa coordenação. Então, era uma coordenação que não tinha nenhum nome africano nela. Né? O curso era grande e o único que tinha uma coordenação que era feita por uma pessoa não africana era o meu, né? Sobre o tema exposto. Bom, já aí eu fui convidada para voltar a Cabo Verde para um seminário de primeiros ministros para trabalhar para ser a relatora e trabalhar, sobretudo, com esta mudança que estava se avizinhando, que era da ruptura com um artigo sobre marxismo-leninismo das constituições e a viragem econômica para uma economia claramente de mercado e claramente capitalista. Né? Então, foi por isso que eu fui a Cabo Verde, foi lá esse encontro, e lá também foi uma das lições mais importantes da minha vida. Porque eu percebi, em primeiro lugar, que as equipes tinham modelos de desenvolvimento diferentes, ou seja, num espectro todo que se dizia marxista-leninista, a gente via que existiam diferenças grandes, né? Diferenças grandes, que iam desde uma social-democracia, vamos dizer assim, uma inspiração mais social-democrata, até uma inspiração marxista-leninista, mais leninista ou mais maoísta. Né? Então, essa variedade toda. Isso dá uma dificuldade na hora de você trabalhar muito grande, porque as equipes de ministros tinham equipes de intelectuais nelas, trabalhando, então era bem difícil trabalhar com isso. E eles rivalizavam uns com os outros, quem tinha mais razão, qual a opção política mais adequada. Então, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, certamente é que eu mais aprendi. É uma experiência de imersão, né? Você Exato. aprende assim, não só lendo, como literalmente estando lá e vendo as perspectivas diferentes de desenvolvimento dia a dia. E uma curiosidade ainda, uma curiosidade minha, é porque não tinha, assim, no Brasil, não tinha tantos artigos e livros sobre a história da África, ou publicações de autores angolanos, moçambicanos. Como que foi para a senhora conseguir esses artigos, esses trabalhos para a senhora conseguir desenvolver, ensinar, porque para ter história da África você precisa saber sobre a África. Tipo, doutorado e depois ainda teve que ir lá e ensinar isso. Então você que teve que trazer as coisas para poder... Pois é. Esses ministros todos, e alguns intelectuais, tanto de Cabo Verde como da Guiné, também de Angola, também de Moçambique, me presentearam com livros. Então, eu trouxe livros e trouxe textos
professor Renato Cardoso me deu um texto que Ninguém Tem, e ainda rasurado com ele, com as observações dele e tal. Enfim, eu tenho coisas muito valiosas e que eu só tenho a agradecer a esse pessoal por ter confiado tanto em mim. Enfim, jornais que eram veiculados durante a luta, né? Tudo isso acabou vindo para mim. E isso me possibilitou o primeiro livro, né? Que é o livro sobre a independência de Cabo Verde. Claro que depois ficou um desafio do tamanho do mundo, porque eu não sabia várias coisas para se chegar à independência. Quer dizer, o que esses países fizeram para se chegar à independência? Como chegou a ideia da luta? Como se optou por essa luta? Ah, bom, mas porque Portugal não assedia nenhum compromisso que não fosse... achava um absurdo, né? Porque achava que não tinha nenhuma razão para deixar esses países independentes, afinal de contas não existiam mais colônias, todas eram províncias ultramarinas, né? E que a gente sabe o problema que estava nessas questões todas, né? E isso fez com que eu acho que isso também deu uma confiança maior nessas pessoas todas e fazer que eu fizesse algum trabalho, né? Porque, na verdade, a predominância de Portugal, né, nesses lugares era muito grande, ainda é, né? E, além de tudo, também são machistas. Então, imagine uma mulher jovem, eu tinha muitos anos menos, né? Branca, de olho claro, trabalhando com a África. Não, tudo errado, né? Então, saía completamente do estereótipo. Com certeza. E só saiu do estereótipo pela confiança que eles tiveram em mim. Uma confiança que ultrapassou qualquer outra coisa, né? Portanto, foi daí que eu já fui, ao fazer o primeiro livro, que foi o mestrado, que foi o doutorado, eu já tive que trabalhar e ler muito, muito, muito. Né? Tudo que caía nas minhas mãos eu lia. Quando a gente saía de Cabo Verde, tinha que passar por Portugal, porque na época não tinha voos diretos. Então, em Portugal, eu comprava um monte de livros. Teve uma vez que eu comprei uma mala para poder pôr os livros, para poder voltar. Né? Enfim, consultei o arquivo Amilcar Cabral, que era um arquivo que ainda estava em Cabo Verde. Né? Agora, o arquivo Amilcar Cabral está em Portugal, mas estava em Cabo Verde, ainda manuscrito, que tinha à frente ainda a primeira mulher dele, enfim. E era uma coisa assim muito manual de você pegar, ter que lápis, papel na mão para poder copiar os discursos, enfim. Hoje é bem mais fácil, só tira o celular e... Não, muito... hoje em dia é tecnologia. Não Imagina ter que copiar tudo à mão. que copiar. E se não fosse por você, primeiro, para eles darem tantas coisas para você, e segundo, você ir atrás e ficar trazendo o livro, pagando mala e copiando tudo, a história da África aqui não seria... Eles confiaram completamente nela, na professora. Confiaram, arriscaram tudo. Confiaram mesmo. Confiaram. Eles confiavam politicamente, assim, super confiavam. Tanto que quem desconfiava de mim era o embaixador do Brasil em Cabo Verde. Ele desconfiava. Ele achava que eu era uma emissária do Lula. Olha a loucura. Porque como o PT tinha sido fundado e algumas pessoas que eram do SEDEC, do Centro de Cultura, eram também do PT, ele chegou a essa conclusão. Eu nunca fui filiado ao PT, mas ele chegou a essa conclusão. Então, tudo que ele podia fazer para me questionar, para me tirar do eixo, ele fazia. Ainda bem que a sorte foi grande e ele não conseguiu nunca o intento de me deixar muito encabulado, não. Então, é isso. Aí comecei a estudar cada vez mais o que significa. Primeiro, eu tinha que estudar Cabo Verde, porque eu já estava trabalhando sobre Cabo Verde. Os primeiros livros que eu li sobre Cabo Verde foram do Carreira, que tinha sido administrador em Cabo Verde e que tinha e tem livros ótimos, independente das ideologias, mas eu estou dizendo o levantamento feito em arquivo e tudo isso, que me permitiu entrar mais e saber características muito peculiares de Cabo Verde, diferente das dos demais países.
né? Mas em Cabo Verde você tinha uma assimilação muito grande, você não tinha o código do indigenato sendo aplicado, ou seja, tinha especificidades. Então, eu fui aprendendo essas especificidades todas. Na verdade, eu só expandi para a Guiné nessa época, mas a política unitarista entre as organizações que foram feitas para, na verdade, coordenar as lutas de independência no plano internacional, eu estudei todas. Né? Porque você tinha no plano internacional essa preocupação com as principais lideranças, significa Agostinho Neto, Amilcar Cabral, né? Você tinha Grandes autores. esses autores, e, portanto, eu precisei estudar as instituições para saber como era essa articulação externa que se cruzava, se entrelaçava com as organizações internas a cada um dos países, específicos, portanto. Né? Então, foi um trabalho grande e que acabou puxando outros. Né? Quer dizer, quando você sabe um pouquinho, você quer saber mais. Quando você quer saber... E aí, houve o conjunto do COGEA e da PUC para eu dar um curso de História da África. Que foi em 97. Foi em 97, foi no ano de O 97. roubou ela no ano seguinte. 97. Ao contrário. Professora. Ela me entregou. Ela me entregou, porque eu fiz o COGEAI, que foi um curso sobre História da África. Eu retroagi um pouco, não entrei em contemporâneo direto. Tinha mais de 100 alunos, era aos sábados à tarde, ninguém faltava. Nossa. E eu dividi o texto com alguns intelectuais que apostaram muito em mim. Então, a primeira aula eu dividi com o professor Milton Santos. A segunda aula eu dividi com o professor Fernando Novaes. Bom, a terceira aula eu dividi com o professor Helen Castro. Bom, e daí foi indo, né? A última aula eu dividi com o professor KB. Eu dava sempre uma parte da aula e as outras aulas eu dei integralmente. Então, esse curso foi um curso que acabou fazendo história, menos por mim, mas pelos convidados, né? Enfim, foi um curso importante, né? Que ficou aí. E ele me deu possibilidades, porque eu estudei muito para esse curso, me deu possibilidades para fazer o exame de ingresso aqui na USP. Que foi em 98. Que foi em 98, né? E Que foi em 97. 97? Eu fiz em outubro de 97. E você assume Concurso em 98, fevereiro de 98. Nossa. Dia 16 de fevereiro de 98. Você imagina, tipo, de repente, pode pegar a história da África na USP. Exatamente. Só a primeira sala deve ter sido, assim, lotadíssima, todo mundo querendo. Não, eu dava aula no auditório, sempre. Eu, como ninguém, a USP não fornecia nenhum departamento, eu comprei equipamento de som, microfone e tudo para poder dar aula, e eu dei 5 cursos consecutivos assim, mais 100 alunos à tarde, mais 100 alunos à noite. Nossa. Estou ainda com mais uma curiosidade, porque eu estou aqui pensando. Para concursos de banca, geralmente são professores da área. Quem foi a minha banca? Como que foi esse concurso? Então, Já que... foi assim. Quem presidiu, porque tinha que ser alguém da casa para presidir, né, do Departamento de História. Quem presidiu foi a professora Laura e Laura Laura Melo Souza, e participaram o Kabele Munanga, o Bob Slanes. Nossa, grandes nomes. Potências. Que fez as 2 margens do Atlântico. Eu sei. Gente, maravilhoso. As 2 margens do Atlântico a gente leu. É um trabalho que ele faz sobre escravidão, fantástico, maravilhoso, e Marina, a gente tem que lembrar isso até o final da entrevista para poder deixar registrado, porque ele realmente em Costas Negras é o trabalho dele. Manolo Florentino. Manolo Florentino. A Marina passa né? Então eu fiz concurso com ele, ele era presente também. Caiu um tema que eu tinha estudado muito, eu sabia, que era sobre resistências. Eu dei a aula e o professor Bob Slanes me pediu um dos textos que eu citava ali, que eu falei qual era e que ele não tinha. Portanto, eu ainda passei um texto para ele. Nossa. Bom, eu fui muito bem. Na verdade, na primeira prova, que era do memorial, foi a que eu fui pior. Né? Fiquei com nota 8. Porque eu tinha pouca coisa publicada. O que eu tinha publicado era lá, fora.
nesses países. Aqui, isso e nada, 0 a 0 à esquerda é a mesma coisa. Mas nas outras provas todas, eu tirei 10 em todas. Nossa, gabaritou. Eu gabaritei. Mas também, né? Entre média de 9 e 10 na graduação. Não, eu tirei 10 em tipo, tudo. Aliás, em sempre- todos os meus concursos aqui, eu tirei 10 em tudo. Incrível, incrível. E, bom, eu sei que daí eu tinha que começar a dar aula, com o maior prazer do mundo, né? E veio o primeiro desafio, que eu enfrentei logo quando a professora Lígia Coelho Prado, então coordenadora do curso de História, da História Social, me recebeu para uma primeira conversa mais oficial de quem tinha passado no concurso, etc, etc. E uma professora da casa, que eu prefiro declinar o nome, entrou de uma forma elitista muito grande, deselegante não menor, aliás, ela é uma pessoa deselegante, e disse, não, mas o que vocês estão tratando? Tratando o que a professora Leila vai fazer, tal, a professora Lígia falou. E essa professora disse, não, ela veio aqui para trabalhar como apêndice da nossa disciplina de escravidão. Né? Ela veio aqui para trabalhar com história, ou seja, com um elo de ligação com a história do Brasil. Eu fiquei quieto. Uma outra, que é um amor de pessoa, entrou e falou, não, mas por que não trabalha em Angola? Eu falei, olha, eu tenho para responder as três o seguinte. Primeiro, o meu concurso foi História da África. Então, eu vou dar História da África. Eu não estou preocupada com a escravidão no Brasil. Tem excelentes profissionais aqui que devem desenvolver e dar conta do recado. Para o meu concurso é História da África, eu vou da África. E a sugestão para eu da Angola, que podia ser até visto como um viés de historiador, né? Quer dizer, você especifica e recorre. Eu também não vou aceitar por uma única razão. Os alunos têm que aprender a África. Né, para depois fazerem os seus recortes específicos. Ou seja, existem temas que são temas que dizem respeito ao continente. E é isso que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar os preconceitos em relação ao continente, as pré-noções, as lacunas de conhecimento, o texto do Hegel sobre a África branca e a África negra. Quer dizer, é por aí que eu quero começar. Né? E depois, aos poucos, vem vindo. O que acontece na Conferência de Berlim? Né? Que história é essa de partilha entre mil aspas? Como é que você pode partilhar alguma coisa que não é tua? Bom, enfim, era isso que eu queria. E eu deixei muito claro que era isso que eu ia trabalhar. Claro que eu colhi, enfim, ervas daninhas durante muito tempo, né? Nunca tive marido mais famoso do que eu, enfim, então, né? Mas tudo bem, mas deu certo, deu certo. Eu fui dando os cursos, os professores, os alunos foram gostando muito dos cursos, alunos de outros cursos da USP vieram fazer disciplina, então eu tive aluno da Politécnica, eu tinha aluno da FAO, eu tinha alunos que vinham da letras, eu sempre tive muito, mas que vinham também da arquitetura, ou seja, alunos, sobretudo aqueles que eram de ascendência negra, né, que queriam conhecer. Então, eles vinham, eles cruzaram. Direito da Sanfran, eu dei aula para um monte de alunos. Né? Então, eles atravessavam um pouco para conhecer isso. Qual é o diferencial de História da África na USP? O grande diferencial é que é o primeiro curso de História do Brasil em que História da África foi dado como disciplina obrigatória. Isso é nosso da USP. Né? Portanto, esse eu acho que é o diferencial maior que a gente pode estabelecer. E um curso de História da África em que havia preocupação, eu era sozinha, né? Eu comecei dando, só eu que dava aula, com a preocupação de incorporar tanto o desenvolvimento daquilo que se passou a pensar a partir dos anos 1950 no Brasil, sobre os negros, então Capitalismo e Escravidão, do Fernando Henrique Cardoso, os livros do Taviani sobre isso, do Florestan, que foi tão criticado, porque falava também de classes, enfim. Isso, então, é uma primeira coisa que a gente tem que preservar e saber que existia ali, a partir do patrocínio da Fundação Ford, nos anos 50, na Escola de Sociologia e Política, né, que acabou levando a esse interesse, que era um interesse que crescia.
Por outro lado, você tem o crescimento do interesse dos movimentos negros pela sua história, pela história do seu continente, né? E isso faz com que haja, na Constituinte de 88, um pessoal bastante mobilizado, né, para gritar sobre pautas que seriam pautas relativas ao conhecimento que dever-se ter dos negros no Brasil. O que coincidiu também com a comemoração da abolição da escravatura. Então, veja, as coisas todas convergiram para um mesmo ponto. Isso acaba balançando ali o Departamento de História, né? E quem era mais suscetível a ouvir o departamento acabou dando apoio. Então, a professora Ivana, que faleceu cedo e que era uma pessoa encantadora e de mente aberta, a professora Maria Lígia e a professora Laura de Melo Souza, que de alguma forma, já com o Fernando Novaes, trabalhou coisas que apunham com um pé no calundu. Né? Então, foi isso. Eram muitos alunos interessados, alguns foram fazer a disciplina pela primeira vez, fizeram um grande concurso entre eles. O concurso era a nota menor será 7, porque são 100 provas à tarde, 100 provas né, à noite, são 200 provas, ela não vai ler as 200 provas. Claro que todos perderam a aposta, porque eu demorei a corrigir as 200 provas. Aqui está o ponto, aqui está a vírgula. Tinha gente que pôs outro trabalho de outra disciplina dentro do papel. Para tentar fazer sulfite para dizer que era aquilo, eu não ia ver mesmo, né? Segundo eles. Então, tudo isso foi acertado. E dali para frente, eu fui ganhando o respeito mesmo deles. Uma coisa é ir, se tem curiosidade, você vai ouvir. Outra, depois, é você ver que os alunos retornam porque querem aprender mais, né? Isso é muito bom. Isso despertou o interesse de alunos a fazerem a pós-graduação comigo em História da África. Incrível, incrível. E, professora, nesse tema de alunos e professora, a senhora já foi aluna. Sim. A senhora é uma eterna professora. E uma eterna aluna. Ela é eterna aluna, uma pesquisadora. Como que foi essa transição de aluna para professora? É uma coisa que acho que nós da graduação a gente sente assim, a hora que tá chegando o ponto da gente sair da graduação e realmente para a vida, dar aula, dá um frio na barriga. Aí é o seguinte, em primeiro lugar, eu estou falando da professora Carmen, porque foi ela a pessoa principal, mas outros professores, o Eduardo Kugelhoff, que também foi meu professor de História. Então, na verdade, o que esses professores que estavam mais próximos, os seminários que tinham o VFOR, que teve também o Celso Laffer, conforme eu disse, que estava vindo lá do doutorado que tinha acabado de fazer com a Hannah Arendt, a própria Mariana Chauí, o próprio Paulo Sérgio Pinheiro, né? Quer dizer, para o que as pessoas olhavam para mim? Principalmente na ideia de que eu ia dar aula e ia permanecer na universidade. Né? Então, quando eu estava acabando terceiro e quarto anos de Ciências Sociais na PUC, eu fui convidada para, no ano subsequente a que eu terminei, começar a dar aula no ciclo básico de Antropologia da PUC. Então, na verdade, eu acabei a faculdade e comecei a dar aula 2 meses depois. Né? Portanto, eu não senti tanto essa transição, porque parece que estava tudo já estava muito orquestrado, as pessoas já estavam, sabe, as pessoas já estavam pensando por aí. Então, agora, o que eu noto nos meus alunos, que também é importante, isso foi a minha vida, tem exceções, tem sortes, etc. Mas os alunos chegam no final do curso muito angustiados, né? Porque todo final de curso angustia mesmo. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer mestrado. Do quê? Também não sei. Depressa, vamos ver o que é melhor, o que não é, etc. Eu vou dar aula?
pelo menos um pouco de aula eu vou ter que dar, porque como é que eu vou sobreviver? Também chega uma idade que cada um quer um pouco que se sustentar, etc. Então, eu acho que é um final de curso deste, como de outros, muito angustiante, né? Angustiante, em que os alunos ficam frente a esse grande desafio, né? O que eu vou fazer, qual a escolha de agora, etc. Então, isso eu noto muito. E eu sei que alguns professores tentam encaminhar um pouco isso, né? Tentam, de alguma forma, abraçar esses alunos, abraçar no sentido mais nobre do termo, e dividir com eles essas expectativas e às vezes orientar, olha, você podia, talvez, e se você fosse por aqui? Ah, não, eu não gosto, eu prefiro por ali. Ah, bom, mas do que daqui? Enfim, né? Tá presentes nesse momento. Eu sinto falta disso, às vezes, de uma presença maior. E digo isso porque eu acho que isso é um traço elitista da faculdade que deveria ser absolutamente varrido. Eu acho que, antes de qualquer coisa, somos pessoas, cidadãs, que estamos aqui numa universidade pública, né? Que deverá ser sempre pública, e esta luta significa uma luta que diz respeito a mim, mas diz respeito a vocês, ou seja, diz respeito a nós. Então, é alguma coisa para nós conversarmos, sim. Né? E a outra coisa é uma batalha que ainda prossegue e que vocês no curso se defrontaram de algum jeito com ela, que é a batalha contra o eurocentrismo. Não é? Se a gente disser que o pensamento predominante do curso de História ainda é eurocêntrico, muita gente vai ficar muito ofendida. Mas eu sinto muito, é a pura realidade. Não é? Haja visto que teve uma reforma no curso de História, recentíssima, e História da África, que tinha um semestre, continuou com um semestre. Então, veja que a História da África tem que ser dada em um semestre. Não é fantástico? Agora, se eu acho que é importante, ou seja, se eu estou olhando para além da Europa, para além dos Estados Unidos, né, eu tenho que olhar com a mesma, enfim, de uma forma tão arguta quanto, tão complexa quanto, tão bem estudada quanto. Portanto, essa é uma reivindicação que eu deixo registrada. Quer dizer, eu agora estou como professora sênior, em algum momento eu vou parar de tudo, sabe lá quando, não é? Mas eu quero deixar esse registro, né? A universidade tem que ser pública, tem que ser cada vez menos eurocentrada e tem que ter mais história da África. Eu diria também da Ásia, etc. Mas da África, que é a minha parte no latifúndio, com certeza. Pela África em si. Eu não falo só porque pela África por causa da escravidão, não. Eu não estou pagando nenhum tributo a nada. Eu estou dizendo que a África tem uma história absolutamente relevante para a gente entender a história de todos os continentes. Ou seja, então ela tem que ser estudada por ela, aquilo que ela traz. Sobretudo dos anos 1990 para cá, os intelectuais africanos têm trazido temas e discussões absolutamente centradas na preocupação de romper, de ruptura com esse eurocentrismo, epistemologia eurocêntrica, não é? E que tem sido textos de leitura para todas as disciplinas, não só para a África. Então, é a África tendo uma voz clara de pensamento, né? No âmbito intelectual, como tantas outras, né? Como tantos outros pensadores de outros lugares. Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso. Então, cabe em si mesmo o estudo sobre a África. Nós somos brasileiros, a maior parte da nossa população é negra, agora vocês preferem falar pretos, né? É de pretos, e, portanto, nós trabalhamos diretamente com formas de racismo estrutural. Tanto no âmbito do pensamento, ou seja, de tudo que nos desafia em termos de pensamento, com vários paradigmas aí para serem discutidos, né? Como em termos de ativismo. Então, aí é que vem a questão das cotas, etc. Então, eu acho que isso tem que ser posto com muita clareza, e eu acho que vocês têm que fazer o curso todo pensando nisso. E uma terceira coisa, sempre a luta contra o fascismo. Sempre, né? Não importa aluno de que disciplina, não, sempre contra o fascismo. Né? E
sempre acerca das democracias, desde que a gente saiba que democracia é um conceito com várias acepções, né? Então, isso é outra coisa primordial. São várias acepções, isso tem que ser debatido para saber que desenvolvimento queremos e que nação queremos para o Brasil. Uau. Não, a gente estava discutindo outro dia, né? Que a gente falou, não faz sentido ter, mesmo com a reforma, um semestre para História Ibérica, 2 países, e um semestre para o que é agora 54 diferentes países. Não faz sentido. A USP é muito fechada, muito elitista. Aí não é o USP é fechado, o Departamento de História, né? Porque eu participei de algumas reuniões que estavam pensando no novo currículo, briguei, né? Mas fui letra morta. Eles deixaram entrar para um lado, sair pelo outro. História da África em um semestre 14 só. aulas. 14 aulas. Eu Faz dava sentido. 14 aulas. Não, faz sentido, Os né? professores têm que fazer um milagre. Fica uma coisa meio generalizada, né? Você Muito consegue agregar genérica. muito mais na história de Portugal, através de história medieval e Sim, depois tem história outras ibérica. entradas. Tem outras entradas. É uma coisa triste. Não, é alguma coisa que vai fazer parte da luta, Uhum. né? Da luta de vocês e dos outros que vierem, etc. E que uma hora vai se modificar, sim. Assim espero. Não. Assim esperamos. Eu espero e desejo ardentemente. No mundo ideal, como você pensaria a universidade no futuro, principalmente o departamento de história? Olha, eu confesso que eu nunca parei para pensar, mas eu acho, eu vou te dizer como eu penso, na verdade, o que eu posso falar é como eu gostaria que fosse, né? Eu não sei como será, porque agora, inclusive, tem aí uma onda de se mexer também com inteligência artificial, com outras, né, que eu não sei, então eu não quero palpitar por aí. Eu espero que o Departamento de História, em primeiro lugar, seja absolutamente crítico, claramente crítico em relação ao seu eurocentrismo. Esta é a condição zero. Quer dizer, não faz sentido num país como o nosso, que pertence aos países do Sul, né, do Sul global, ainda aceitar serem regidos por uma epistemologia eurocidental. Né? Claro que ela não é a mesma epistemologia que existia no século XIX, que existia no século XX, mas que ela ainda vigora numa série de coisas, dando só um exemplo muito pontual. As pessoas até hoje são hierarquizadas. Os negros sofrem essa hierarquização, por exemplo. As pessoas que não se declaram heterossexuais sofrem por essas, né, sofrem preconceitos em relação a isso. Então, isso dentro de cursos que tratam com o social é um absurdo. Ou você trabalha na linha da defesa do conservadorismo retrógrado, absolutamente retrógrado, ou você abre os olhos e propõe trabalhar com uma história que é uma história incessantemente construída. E essa construção precisa da agência de várias pessoas, notadamente da maior parte da população, que aí sim é de negros, mas incorporando todos os outros que também são estigmatizados por qualquer espécie de racismo. Então, eu espero que um dia o nosso departamento de História, consiga vencer essa batalha, vencerem a si mesmos as suas ideias eurocêntricas que conservam os seus elitismos, né? Abrindo esse caminho para os diferentes, como professores, sim, do corpo docente desse departamento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma outra mudança curricular, né, que esteja absolutamente entrelaçada a esta proposta que eu acabei de dizer. Eu acho que é isso que eu desejo para nós todos, para você especificamente, para as gerações que vierem. Você não quer sair da aposentadoria? Voltar, professora, voltar. A gente está quase no final, né, Olga? Então, vamos para uma pergunta que... se você puder dar um spoiler, professora, você tem novos projetos à vista?
Olha, eu não sou uma pessoa de grandes projetos, assim, para frente, sabe? Não, é verdade. Eu não consigo projetar muito o futuro, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Mas eu tenho um objetivo que eu devo cumprir ainda este ano, nesse semestre, portanto, falta um pouquinho para terminar, que é acabar a revisão, e é uma revisão, inclusive, com atualização toda, inclusive bibliográfica, do África na Sala de Aula. Esse é o meu sonho, deixar uma obra melhor do que a que eu fiz para as gerações que vierem. Depois disso, eu tenho um convite para escrever um livro, e esse livro vai ser sobre as independências na África, e que eu vou começar a desenvolver no começo do ano que vem. Fora isso, tenho os meus orientandos maravilhosos, que eu amo de paixão, e as conferências, as palestras, os pareceres, enfim, as outras coisas todas que pintarem. E gostaria muito também de dar um curso no segundo semestre do ano que vem, para a pós-graduação. Ou para graduação. Pensei, inclusive, em dar um curso que fosse de especialização, com qualquer nome assim, para poder ficar mais aberto para os alunos da graduação e aqueles que quiserem do pós. Acho que a minha opção será essa. Pode ter certeza que vai lotar a gente sua vai ter sala, professora. Não vão por vaga. Muita briga por vaga. Mas o que eu ouvi, você ouviu o que eu ouvi, né? Eu ouvi. Você tem revisão, e você tem um livro novo. Ela está falando que ela vai voltar pro canal. Ela vai voltar pro canal pra Sim. falar. Ela volta Ela pra vai gente voltar. conversar. Pro canal aqui pra gente Acho que eu conversar volto. mais Claro que eu Aí, volto. sobre as suas obras. sobre as suas Vamos obras. Vamos sim. Aí a gente já marca assim 4 horas e pronto, você fala o quanto você quiser sobre tudo. E professora, pra Obrigada. finalizar, Muito obrigado. qual mensagem você deixa para esses historiadores, esses alunos que estão chegando, estão se formando? Os que estão se formando e para os que estão chegando. Exato. Na verdade, para os dois. Eu acho que são duas coisas, né? Em primeiro lugar, jamais abrir mão da sua dignidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? E com isso, por à frente de qualquer interesse mais elitista, né? A questão da solidariedade. E não desanimar, jamais, ao contrário, alimentar quanto mais for possível a luta por liberdade. Uau. A gente encerra com uma baita reflexão. Gente, nós chegamos ao fim do nosso episódio. Queremos agradecer imensamente a Obrigada. professora, esse ser incrível, essa mulher incrível, apoteótica, professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, pela conversa e aula que tivemos hoje. Aula. Uma grande aula. Agradecemos também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do podcast. Ao professor Daniel de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação. E ao nosso backstage aqui hoje, o Pedro César Amigo, nosso colega que nos acompanhou nos bastidores hoje. E a toda a equipe que também está por trás aqui. Exatamente. E até a próxima, meus queridos. Obrigada a todos vocês. Beijo. A minha gratidão. Obrigada por você por vir aqui.